A solidão que permanece mesmo quando estamos cercados por outros. Não se trata de falta de companhia, mas de uma ausência muito mais profunda, quase invisível, que toca a alma em suas regiões mais esquecidas. Muitos tentam fugir dela preenchendo a vida com barulho, compromissos, relacionamentos superficiais. Mas no silêncio noturno, quando as vozes cessam, esse vazio retorna e se instala no peito. Hoje você será conduzido a entender o que Jung chamou de uma das maiores travessias da psique, a jornada da individuação. E no final deste vídeo eu vou compartilhar uma técnica profunda e rara que pode transformar completamente a forma como você se relaciona com a solidão. Uma técnica de ativação pessoal que poucos conhecem. A solidão não é apenas a ausência de pessoas, mas a distância entre quem você realmente é e a máscara que você apresenta ao mundo. Carl Jung dizia que a psique possui camadas ocultas e que nossa vida muitas vezes se desenrola apenas na superfície, sem jamais tocar o núcleo essencial. Já percebeu como mesmo em festas ou encontros, você pode sentir-se completamente separado de tudo? Esse é o grito do inconsciente, chamando sua atenção para uma parte de si que foi ignorada. É como se houvesse uma alma que permanece à margem da vida, pedindo para ser reconhecida. A questão não é com quem estou, mas quem sou eu quando estou comigo. A maioria das pessoas acredita que a solidão é curada pela quantidade de laços externos, mas a psicologia profunda revela que o problema não está fora, e sim no hiato interno entre o ego e o self. O ego, com suas conquistas, sua aparência, seus papéis sociais, busca validação incessante. Já o self, que Jung associava ao arquétipo central da totalidade, deseja algo mais vasto: integração, sentido, plenitude. Enquanto vivermos apenas no ego, sempre haverá essa lacuna. E é por isso que, mesmo cercados, sentimos vazio. O que falta não é alguém, mas nós mesmos. Imagine um homem que tem todos os amigos, prestígio, uma vida agitada. Mas à noite, quando se olha no espelho, não reconhece quem está ali. A desconexão não está nas relações externas, mas no fato de que ele nunca encontrou seu próprio reflexo interior. Jung dizia que o inconsciente coletivo guarda símbolos, mitos e arquétipos que podem nos reconectar com algo maior. Quando nos distanciamos disso, passamos a vagar como exilados dentro de nossa própria pele. A solidão, então, não é um defeito, mas um convite para buscar essa ponte. Nas tradições herméticas, a solidão é vista como a noite alquímica, o momento em que a alma se recolhe para dissolver-se antes de renascer. O alquimista não teme o vazio, ele o acolhe, pois sabe que dali surge o ouro espiritual. Na Cabala, esse estado é comparado ao deserto da alma, onde não há ruído que distraia. É nesse vazio que a voz mais sutil pode finalmente ser ouvida. O erro moderno é acreditar que esse silêncio é um problema a ser eliminado, quando na verdade é um portal para a individuação. A ciência também começa a reconhecer o poder paradoxal da solidão. Estudos em psicologia demonstram que momentos de isolamento consciente podem aumentar a criatividade, reorganizar padrões mentais e até fortalecer a percepção de sentido na vida. Neurocientistas observaram que, em estados de introspecção profunda, áreas do cérebro ligadas ao Default Mode Network se ativam. Regiões associadas à construção do eu interior, ou seja, o que antigos mestres chamavam de ouvir a alma, hoje encontra ecos na linguagem da neurociência. Quando sentimos a solidão como dor, é porque a evitamos, mas quando a atravessamos, ela se converte em maestra. A prática não é correr dela, mas parar e perguntar: o que em mim pede reconhecimento agora? Se você fizer isso ainda hoje, talvez perceba que não é o vazio que dói, mas a resistência em escutá-lo. Como um mestre compassivo, Jung nos convida a olhar para a sombra, aquela parte da alma que escondemos. Muitas vezes, a solidão é a própria sombra que pede passagem. Pense em um símbolo: a lua.
Ela brilha na noite escura, mas sua luz é reflexo do sol. Assim também é a solidão. Quando ela parece fria e distante, na verdade está refletindo algo maior que ainda não tocamos. Jung dizia que os símbolos são as portas do inconsciente coletivo, e cada um deles pode ser uma chave. A solidão é um desses símbolos vivos. Ela nos mostra que ainda não estamos inteiros, e ao invés de rejeitá-la, podemos aprender sua linguagem. Já percebeu como algumas culturas antigas celebravam o recolhimento? Nos Vedas, os sábios iam para a floresta em busca de si mesmos. No cristianismo místico, os monges do deserto se retiravam não para fugir do mundo, mas para reencontrar o divino no silêncio. Essas tradições sabiam que a solidão não é ausência, mas presença ampliada. É no vazio que a plenitude se revela. O erro moderno é transformar cada silêncio em barulho, cada pausa em pressa, cada instante de recolhimento em uma notificação. Ao mesmo tempo, precisamos entender que não é a solidão em si que fere, mas a falta de integração interior. Jung dizia que o processo de individuação exige coragem para se tornar quem realmente somos, além das expectativas externas. E esse caminho é árduo, pois implica enfrentar fantasmas, sombras, medos. É por isso que muitos fogem, porque o deserto interno pode parecer insuportável. Mas quem atravessa encontra o oásis. Quando alguém me pergunta: por que eu me sinto sozinho mesmo cercado? A resposta é: porque você ainda não se encontrou em si mesmo. Enquanto a vida for vivida apenas nos moldes sociais, haverá sempre essa distância. Mas quando começamos a dialogar com os símbolos, os sonhos, os arquétipos, uma nova realidade emerge. E então descobrimos que não estamos sozinhos, há um universo inteiro dentro de nós. Os sonhos, por exemplo, são mensagens constantes do inconsciente tentando reduzir essa lacuna. Um sonho em que estamos perdidos, ou buscando alguém que nunca aparece, muitas vezes é reflexo desse sentimento de solidão. Jung via os sonhos como cartas do inconsciente, cheias de metáforas que podem guiar a alma. O problema é que ignoramos esses sinais, tratando-os como ilusões. Mas cada imagem onírica é um convite para o diálogo com a própria alma. A solidão também se manifesta como uma busca incessante por completude em outros. Procuramos no parceiro, no amigo, no grupo, aquilo que só pode ser encontrado dentro. Isso gera frustração, porque nenhum relacionamento pode substituir o trabalho interior. Jung lembrava que o verdadeiro encontro com o outro só acontece quando há encontro consigo mesmo. Caso contrário, as relações são apenas projeções. Vemos no outro o que falta em nós e nos decepcionamos quando ele não preenche. Há uma frase de Jung que ecoa profundamente aqui: quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Essa é a chave da solidão. Enquanto buscamos apenas fora, sentimos vazio. Quando começamos a olhar para dentro, o vazio se converte em espaço fértil. Esse despertar não é imediato, mas cada passo na direção da alma dissolve um pouco da distância que chamamos de solidão. A psicologia arquetípica mostra que a solidão é também um arquétipo, presente em mitos e histórias de heróis. O herói sempre atravessa a fase do exílio, da noite escura, da jornada solitária antes de encontrar o tesouro. Esse momento não é falha, mas parte do roteiro. Assim também é em nossas vidas. Estar só pode ser um rito de passagem, preparando-nos para algo maior. O problema é que muitos desistem no meio da travessia. Quando você sentir solidão, pergunte: qual parte de mim ainda não reconheci? Que símbolo me chama a atenção em meus sonhos ou em meu dia? Talvez seja a sombra querendo emergir. Talvez seja o self pedindo espaço. Talvez seja apenas a alma lembrando que ainda não vivemos nossa totalidade. Esse questionamento já é um exercício de individuação. É o início da reconexão. E mesmo assim, isso é apenas a ponta do iceberg, porque a solidão não é um fim, mas um portal.
Ao atravessá-la, você descobre que nunca esteve realmente só. Há uma inteligência maior que se comunica no silêncio. Há arquétipos que vivem em você, conectando-o ao inconsciente coletivo. Há símbolos que são como fios invisíveis, unindo sua alma a algo cósmico. O que está escondido vai além da compreensão comum. A solidão, quando persiste mesmo em meio à multidão, é como um espelho que não reflete o rosto, mas a ausência dele. É a percepção de que algo em nós não está presente, mesmo quando o corpo ocupa espaço, mesmo quando a voz participa das conversas, mesmo quando o riso se mistura ao riso dos outros. Essa solidão é um fenômeno psíquico profundo, descrito por Carl Jung como a incapacidade de o indivíduo estabelecer contato genuíno com o seu próprio centro. O self permanece distante e o ego vaga como um ator que não conhece o roteiro que interpreta. O desconforto é inevitável, porque não se trata de isolamento físico, mas de exílio interior. Quem já viveu essa experiência sabe que nenhuma presença externa dissolve o vazio. Pelo contrário, quanto mais vozes, mais alto ecoa o silêncio dentro. Jung via na solidão uma chave para compreender os processos de individuação. Ele afirmava que o ser humano carrega em si um núcleo inatingível por convenções sociais, expectativas alheias ou vínculos superficiais. Esse núcleo só se revela quando o ego é obrigado a confrontar-se com o silêncio. Por isso, paradoxalmente, os momentos de maior solidão podem ser também os mais férteis para o florescimento interior. É quando todas as distrações externas se calam que ouvimos, enfim, o sussurro do inconsciente coletivo. E esse sussurro pode vir em forma de símbolos, sonhos, visões, imagens arquetípicas que nos desafiam a reconhecer partes perdidas de nós mesmos. Assim, a solidão não é apenas ausência, é presença velada de algo maior. A psicologia profunda nos mostra que carregamos máscaras, aquilo que Jung chamava de persona. A persona é necessária, porque nos permite conviver, desempenhar papéis sociais, funcionar em grupo. Mas quando vivemos presos apenas a ela, a solidão se torna inevitável. Isso acontece porque nenhuma máscara é capaz de sustentar a totalidade de quem somos. A alma, cedo ou tarde, percebe a falsidade de viver reduzido a papéis e reage com o vazio. O desconforto, então, é um sinal de saúde psíquica, não de doença. É a alma clamando por verdade. É o inconsciente dizendo: não basta agradar, não basta pertencer, é preciso ser. As tradições místicas antigas compreendiam essa dinâmica. No hermetismo, por exemplo, o silêncio era considerado a primeira etapa da iniciação. O discípulo precisava atravessar um tempo de recolhimento em que nenhuma voz externa podia interferir. Esse silêncio, muitas vezes, era confundido com solidão. Mas os mestres sabiam, ali estava a matriz da verdadeira escuta. Porque no deserto da alma surgem vozes que jamais seriam ouvidas no mercado barulhento do mundo. É nesse espaço interno que o buscador encontra o daimon, o guia invisível, símbolo do self, que orienta para além das ilusões da persona. A alquimia também se refere a esse processo com a imagem da nigredo, a fase da obra em que tudo parece escuro, desfeito, vazio. O alquimista, cercado de sombras, sente-se só, mas é exatamente nessa solidão que a transformação começa. A dissolução é necessária para que algo novo nasça. Da mesma forma, quem enfrenta sua solidão descobre que ela é a forja da alma. Não se trata de negar o desconforto, mas de permanecer nele até que o ouro se revele. A noite escura é o útero da aurora. Na psicologia moderna, há pesquisas que demonstram como a solidão prolongada pode ter efeitos nocivos sobre a saúde física e emocional, mas é preciso distinguir a solidão patológica daquela que é uma travessia consciente. Quando alguém foge de si mesmo, a solidão se torna tóxica, porque se transforma em isolamento, em fechamento,
Mas quando alguém aceita entrar no espaço interno para escutar-se, a solidão torna-se fértil. É nesse ponto que ciência e sabedoria ancestral se encontram. O silêncio interno pode reorganizar os padrões da mente, restaurar o equilíbrio emocional e criar novas conexões neuronais que abrem caminhos antes invisíveis. A grande pergunta, então, não é como evitar a solidão, mas como atravessá-la. O ser humano moderno, saturado de estímulos, aprendeu a temer o vazio. Mas a psicologia junguiana ensina que esse vazio é apenas a superfície de um lago profundo. Quem ousa mergulhar descobre que sob a água existe vida, existe movimento, existe beleza. A solidão é, portanto, um convite ao mergulho. Fugir dela é permanecer na margem seca. Acolhê-la é entrar no fluxo da alma. Considere o arquétipo do eremita presente em inúmeras tradições. Na mitologia, o eremita é aquele que se retira para a montanha, para a caverna, para o deserto. À primeira vista, parece um exilado, um ser esquecido pela sociedade. Mas, na verdade, é o portador de uma chama oculta. Ele encontra na solidão um conhecimento que ninguém em meio ao ruído poderia escutar. Esse arquétipo, segundo Jung, permanece vivo em cada um de nós. Quando sentimos solidão, é o eremita interior que desperta, pedindo-nos coragem para seguir sua trilha. A sombra também se relaciona com a solidão. Muitas vezes, aquilo que sentimos como vazio é apenas o reflexo das partes de nós mesmos que foram rejeitadas, excluídas, esquecidas. Quando afastamos emoções, desejos, instintos, eles não desaparecem. Permanecem à margem da consciência e é essa margem que nos causa estranhamento. A solidão é, em parte, o peso daquilo que não integramos. Jung dizia que o processo de individuação exige abraçar a sombra, trazer para o centro o que antes estava à margem. Ao fazer isso, o vazio se reduz, porque a alma se torna mais inteira. Existe também a dimensão do inconsciente coletivo. Às vezes, a solidão não é apenas pessoal, mas um eco de algo maior. Vivemos em sociedades fragmentadas, onde as tradições que ligavam o homem ao cosmos foram rompidas. Sem rituais, sem mitos vivos, o ser humano sente-se órfão. Essa solidão não é apenas individual, é coletiva, arquetípica. O vazio que sentimos é o vazio de uma cultura que perdeu seus símbolos de conexão. Nesse sentido, buscar Jung, os mitos antigos, as práticas espirituais, não é apenas uma jornada pessoal, mas uma forma de religar-se a uma corrente maior. Quando a solidão é compreendida dessa forma, ela se torna menos assustadora. Passa a ser vista como uma etapa do processo, e não como um castigo. Jung lembrava que a individuação não é confortável, porque implica romper com padrões herdados, sair das expectativas coletivas, caminhar em direção a uma autenticidade desconhecida. Esse caminho, por natureza, é solitário. Mas não porque estamos abandonados, e sim porque ainda não encontramos a comunidade interior que se revela apenas após a travessia. Imagine por um instante que cada pessoa que você encontra é como um reflexo de partes de si. Alguns refletem sua luz, outros sua sombra, outros ainda o vazio. Quando a solidão surge, é porque esse espelho está tentando mostrar um pedaço oculto. Se você fugir, continuará repetindo encontros superficiais. Mas se aceitar olhar, poderá ver algo que nunca viu antes, o seu próprio rosto invisível. Esse olhar pode ser doloroso, mas também libertador. Os sonhos frequentemente trazem imagens que nos ajudam a decifrar a solidão. Sonhar com casas vazias, ruas desertas, trens que partem sem nós. Tudo isso são metáforas que o inconsciente usa para sinalizar a distância entre o ego e o self. Se aprendermos a interpretar esses símbolos, descobrimos que a solidão é apenas a linguagem da alma tentando se comunicar. É por isso que Jung afirmava: o inconsciente fala em imagens.
E quem escuta essas imagens encontra, naquilo que parecia vazio, uma fonte inesgotável de sentido. A solidão também pode ser vista como uma etapa de iniciação. Nas tradições xamânicas, o jovem era levado para a floresta ou para a montanha, onde permanecia sozinho por dias. Nesse isolamento, enfrentava seus medos, suas visões, suas sombras. Ao retornar, não era mais o mesmo. Havia descoberto um centro interior. Essa prática mostra que a solidão não é um acidente, mas uma pedagogia da alma. O mesmo acontece conosco, de forma menos ritualizada. A vida nos lança nesses desertos para que possamos emergir diferentes. O perigo está em confundir a solidão fecunda com a solidão estéril. A fecunda é aquela que nos aproxima de nós mesmos, a estéril, aquela que apenas nos enclausura. A diferença está na atitude interior. Quem se abre à solidão, mesmo com medo, encontra guias, símbolos, intuições. Quem se fecha, encontra apenas desespero. A psicologia junguiana nos convida a transformar a solidão em diálogo. Diálogo com a sombra, com os sonhos, com os arquétipos. Esse diálogo é o início da individuação. E aqui surge um paradoxo fascinante. Quanto mais nos reconciliamos com a solidão, menos sozinhos nos sentimos. Isso acontece porque descobrimos que dentro de nós há uma multiplicidade viva. Personagens, vozes, símbolos, imagens. Jung chamava esse fenômeno de realidade psíquica. O inconsciente é povoado e quando entramos em contato com ele, a solidão externa perde seu peso. Descobrimos que nunca estivemos sozinhos. Carregamos um universo inteiro dentro. Essa descoberta também muda a forma como nos relacionamos com os outros. Quando não temos medo da solidão, não buscamos no outro um preenchimento desesperado. Passamos a nos relacionar a partir da abundância e não da falta. Isso torna os vínculos mais verdadeiros porque não são baseados em carências, mas em compartilhamento. É por isso que Jung dizia que a individuação não nos isola, mas nos prepara para encontros mais autênticos. Portanto, sentir-se só mesmo cercado não é sinal de falha, mas de chamado. É a alma pedindo passagem, é o self querendo emergir, é a sombra solicitando integração. Essa experiência é universal, mas só alguns a atravessam conscientemente. Os que ousam descobrem que o que parecia vazio era, na verdade, o início de uma plenitude inesperada. E o que vem a seguir vai além de tudo o que dissemos até agora, porque a solidão não é apenas um estado da psique individual, mas uma chave para decifrar mistérios maiores sobre a condição humana. E quando você acessar o que está por trás disso, perceberá que a solidão é menos sobre estar sem companhia e mais sobre estar diante de um portal que conecta sua alma ao invisível. A solidão que não se desfaz, mesmo em meio ao ruído da vida cotidiana, é uma espécie de enigma que insiste em permanecer diante de nós. Muitas vezes ela se apresenta como uma ausência inexplicável, como se nada do que fazemos ou conquistamos fosse suficiente para preencher um espaço invisível. Essa sensação é diferente do simples estar só. É uma densidade interior, um chamado que não sabemos interpretar. É como se houvesse uma porta interna trancada, e por mais que busquemos do lado de fora, a chave permanece dentro. A psicologia junguiana aponta que essa chave não está no outro, mas na coragem de voltar-se para o próprio inconsciente. O problema é que, quando esse convite chega, quase sempre o interpretamos como fraqueza, quando na verdade é uma oportunidade de travessia. Ao longo da vida, criamos uma sucessão de vínculos e ocupações que nos distraem dessa sensação. Trabalhos, relacionamentos, grupos, redes, todos funcionam como véus que abafam o chamado silencioso da solidão. No entanto, nenhum deles consegue eliminar de fato o vazio, porque aquilo que falta não se encontra no mundo externo. Jung descreveu esse dilema ao afirmar que o ser humano moderno se tornou especialista em exteriorizar-se, mas incapaz de suportar o silêncio de si mesmo.
Assim, a solidão reaparece como sombra, como sintoma, como melancolia. É nesse ponto que muitos confundem o sinal com a doença. Tratam a solidão como inimiga, quando ela é, na verdade, uma mestra disfarçada. Existe um paradoxo evidente. Fugimos da solidão, mas ao fugir dela, reforçamos seu poder. Quanto mais tentamos suprimi-la com vozes externas, mais ela retorna com força renovada. O silêncio interior não pode ser derrotado pela multidão. Ao contrário, ele cresce quando abafado. Esse é o motivo pelo qual tantas pessoas relatam sentir-se mais sozinhas em festas do que em seus quartos fechados. A presença dos outros não alcança o que permanece inatingível, o centro da psique, que Jung identificou como o self. Essa instância interior exige ser reconhecida, e até que isso aconteça, a solidão se tornará inevitável. A solidão profunda é, de certo modo, uma forma de iniciação. Não há crescimento espiritual ou psicológico autêntico sem atravessar a noite escura da alma. Os antigos sabiam disso e criavam rituais de passagem que envolviam afastamento, recolhimento, silêncio. Hoje, a sociedade moderna perdeu esses rituais, mas a alma continua a exigir o mesmo processo. Assim, somos lançados à solidão não como punição, mas como substituto inconsciente de um rito de iniciação que não foi oferecido. Ela se torna, portanto, a maneira pela qual a psique nos força a confrontar o mistério que negligenciamos. Ao olhar para dentro, descobrimos que a solidão tem camadas. Há a camada superficial, que é a sensação de ausência de vínculos significativos. Há a camada intermediária, que é a desconexão com nossos próprios desejos e afetos. E há a camada profunda, onde encontramos a raiz do vazio, a separação entre ego e self. Jung descreveu essa divisão como a ferida fundamental da modernidade. O ego acredita que é tudo o que existe, mas o self continua a irradiar símbolos e imagens que denunciam a incompletude. O resultado é a sensação de fragmentação. Essa é a verdadeira solidão. Viver em partes, sem conhecer o todo. Nas tradições orientais, essa fragmentação foi reconhecida há milênios. No budismo, fala-se da ilusão do eu separado, que gera sofrimento. No hinduísmo, o Atman, o eu profundo, é visto como idêntico ao Brahman, o absoluto. Quando esquecemos essa identidade, sentimos solidão. Jung percebeu a convergência. Tanto no Oriente quanto no Ocidente, o vazio surge do esquecimento de nossa natureza integral. O trabalho interior é sempre um caminho de lembrança, de retorno à totalidade. O que chamamos de solidão é, portanto, a experiência da distância entre quem acreditamos ser e quem realmente somos. A ciência contemporânea, por sua vez, confirma que a solidão tem efeitos concretos. Pesquisas mostram que ela altera a forma como percebemos o mundo, intensificando ameaças e distorcendo vínculos. Mas, curiosamente, esses mesmos estudos revelam que a solidão também aumenta a autorreflexão. Pessoas que passam por períodos de solidão relatam maior clareza sobre suas escolhas de vida e maior abertura para experiências espirituais. Isso sugere que a solidão possui uma função adaptativa. Ela nos obriga a parar, a revisar, a reorientar. Em outras palavras, é uma convocação para o autoconhecimento profundo. A psicologia junguiana acrescenta que, ao reconhecer a solidão, abrimos portas para os arquétipos. O arquétipo do andarilho, do buscador, do sábio eremita, todos aparecem em mitos como representações desse estado. Quando nos sentimos sozinhos, estamos encarnando inconscientemente esses arquétipos. Não se trata apenas de uma experiência individual, mas de um enredo universal que se repete através de culturas e épocas. Reconhecer esse aspecto simbólico da solidão a transforma de peso em caminho. Deixamos de vê-la como falha pessoal e passamos a enxergá-la como fase arquetípica da jornada da alma. Um exemplo disso pode ser visto no mito de Hércules.
Entre seus trabalhos, há momentos em que ele se vê isolado, sem aliados, enfrentando monstros sozinho. Esse isolamento é simbólico. Representa a necessidade de mergulhar em si para encontrar forças que não surgem em meio ao coletivo. Da mesma forma, cada um de nós enfrenta monstros internos quando a solidão se instala. O medo, a angústia, a sensação de abandono, todos são dragões interiores que só podem ser derrotados na arena da alma. Fugir deles é perpetuar a batalha. Enfrentá-los é abrir caminho para a individuação. Os sonhos oferecem material precioso para compreender a solidão. Muitas pessoas relatam sonhos de estações de trem vazias, aeroportos abandonados, cidades silenciosas. Esses cenários simbolizam a psique em estado de suspensão, aguardando o momento da travessia. A interpretação junguiana sugere que tais imagens são convites para nos perguntarmos: para onde minha alma deseja ir, mas meu ego resiste a seguir? A solidão, nesses casos, é a distância entre o trem que partiu e a parte de nós que permaneceu parada na plataforma. É um chamado para embarcar. É importante notar que a solidão não desaparece quando reconhecemos sua função. Ela muda de natureza. De inimiga, torna-se aliada. De vazio, transforma-se em espaço criativo. Muitos artistas e pensadores relatam que seus maiores insights nasceram em momentos de solidão. Jung afirmava que os símbolos emergem com mais clareza quando o ego está menos distraído. Isso significa que a solidão cria uma abertura para o inconsciente projetar imagens que revelam sentidos ocultos. O que parecia ausência, na verdade, é gestação. Essa gestação exige paciência. A pressa é inimiga da solidão criativa. Quando tentamos resolver rápido o desconforto, caímos em soluções superficiais. Novas distrações, novos vínculos, novos ruídos. Mas quando aceitamos permanecer, algo amadurece. É nesse amadurecimento que a individuação acontece. Jung descrevia esse processo como circular, não linear. A alma não se move em linha reta, mas em espirais. Cada retorno à solidão é uma volta mais profunda no mesmo caminho, aproximando-nos do centro. E é nesse centro que descobrimos algo essencial. A solidão nunca foi ausência, mas excesso de presença. Presença de camadas internas que ainda não reconhecíamos. Presença de arquétipos que pedem voz. Presença do self que insiste em se revelar. Quando olhamos de frente para essa experiência, percebemos que o vazio estava cheio, apenas de algo que não sabíamos nomear. É aqui que a solidão se torna um portal de revelação, e não um buraco sem fundo. Na prática, isso significa que podemos começar a nos relacionar com a solidão como quem conversa com um mestre. Em vez de perguntar, como me livro dela, a questão se torna: o que você tem a me ensinar hoje? Essa simples mudança de perspectiva altera toda a experiência. A solidão deixa de ser um sintoma a ser eliminado e passa a ser um guia a ser escutado. É uma inversão semelhante à que os alquimistas faziam: transformar o chumbo em ouro, não eliminando a matéria bruta, mas reconhecendo seu potencial oculto. Ao longo desse caminho, percebemos também que a solidão nos prepara para vínculos mais verdadeiros. Quem atravessa o deserto interior descobre que não precisa mais se agarrar a presenças superficiais. Isso abre espaço para encontros autênticos, nos quais o outro não é usado como muleta, mas celebrado como companheiro de jornada. Jung dizia que somente quem é capaz de estar só é capaz de amar de verdade. Esse paradoxo resume o sentido da solidão. Ela nos ensina a não depender da presença externa para sentir completude. Por isso, quando nos perguntamos por que algumas pessoas sempre sentem solidão mesmo cercadas, a resposta está nesse ponto de contato não realizado com o próprio centro. Não é a quantidade de vínculos que elimina a solidão, mas a qualidade do encontro consigo mesmo. Sem essa reconexão, todo o resto soa vazio. Com ela, até o silêncio mais profundo pode ser habitado de plenitude.
Essa é a chave que transforma o peso da solidão em força interior. E mesmo agora, tudo o que foi dito ainda não toca o mistério mais fundo. Porque a solidão não é apenas um fenômeno psicológico, espiritual ou arquetípico. Ela é também um código de transição entre mundos. É a borda onde termina o conhecido e começa o invisível. Cada vez que nos sentimos sozinhos, estamos diante dessa fronteira. O que existe além dela não pode ser descrito em palavras comuns. Só pode ser vivido. A solidão que permanece mesmo em meio ao movimento da vida cotidiana é, na essência, uma forma de resistência da alma. Não é a ausência de pessoas, mas a ausência de reconhecimento interno. É o eco de partes de nós mesmos que permanecem inexploradas, como cavernas ocultas onde a luz nunca entrou. Quando estamos cercados de amigos ou familiares, a mente busca distrações, conversas, risos, mas nada disso consegue preencher a lacuna que se forma entre o ego e o self. Jung dizia que a psique humana está estruturada em camadas, e a superfície, composta por papéis sociais e máscaras, raramente toca o núcleo da existência. Assim, mesmo em multidões, sentimos a mesma solidão que nos acompanhou nos quartos vazios de nossa infância. A repetição dessa experiência revela um padrão invisível. Não é coincidência sentir-se só em companhia de outros. É um reflexo do inconsciente, que utiliza a vida externa como espelho do que ainda não foi integrado internamente. Cada interação que não consegue preencher essa lacuna serve como sinal de que há um trabalho a ser feito dentro da psique. Jung nos alerta que o self, arquétipo da totalidade, permanece oculto até que enfrentemos conscientemente o desconforto do vazio. Esse enfrentamento não ocorre através da fuga ou do preenchimento externo, mas pelo diálogo interno profundo que desafia o ego e acolhe aquilo que ele rejeita. Ao explorar a solidão como fenômeno psíquico, percebemos que ela é também um indicador da distância entre nossas escolhas e nossa essência. Muitos vivem vidas pautadas por expectativas sociais ou condicionamentos familiares, ignorando o chamado interno que pulsa como uma corrente invisível. O desconforto da solidão surge exatamente quando essa corrente se choca com a superfície da persona. O ego, preocupado em manter aparências e conveniências, tenta sufocar esse chamado, gerando ansiedade, inquietação e sensação de vazio. Somente quando o indivíduo permite que a psique se manifeste em profundidade, é que esse descompasso começa a dissolver-se. Essa dissolução, entretanto, exige coragem. Enfrentar a solidão profunda é encarar a própria sombra sem distrações externas. Jung descrevia a sombra como tudo aquilo que foi reprimido, negado ou ignorado e que permanece ativo de maneira invisível. Quando ignoramos a sombra, ela se manifesta como desconexão, inquietação e até mesmo em padrões repetitivos de relações que nunca nos satisfazem. A solidão persistente é, portanto, um sinal de alerta. Ela nos lembra que ainda não completamos o ciclo da individuação, que a integração entre consciente e inconsciente permanece incompleta. No contexto dos arquétipos, a solidão é frequentemente associada ao caminho do buscador. O herói, em mitos e narrativas, atravessa momentos de exílio, desertos internos, noites escuras da alma. É nesse período de isolamento que ele encontra forças e sabedorias que não poderiam ser acessadas em meio à multidão. Da mesma forma, cada pessoa que sente solidão profunda está, metaforicamente, em sua própria jornada heróica. O desafio está em perceber que o isolamento não é punição, mas oportunidade de acessar recursos internos antes desconhecidos, símbolos e imagens do inconsciente que carregam potencial de transformação. A vida moderna, saturada de estímulos, cria uma resistência natural à solidão. Redes sociais, entretenimento constante e contato permanente com outras pessoas funcionam como anestésicos que impedem a percepção daquilo que Jung chamava de self.
Entretanto, esse excesso de distração não elimina o chamado interno, apenas o adia. Quanto mais tentamos ignorar o vazio, mais ele se manifesta de maneiras sutis. Insatisfação crônica, sensação de deslocamento, ansiedade silenciosa. É nesse ponto que a prática de introspecção se torna essencial. A introspecção não significa apenas pensar sobre si, mas experienciar o próprio ser em sua totalidade. É permitir que emoções, pensamentos e memórias coexistam sem julgamento. A solidão, nesse contexto, se torna um laboratório interior, onde se experimenta a integração de elementos fragmentados da psique. Jung chamava isso de processo de individuação, a reconciliação entre as diferentes partes de si, incluindo a sombra, o ego, o self e os arquétipos. O trabalho é contínuo e exige presença, paciência e coragem para atravessar os estados de desconforto sem buscar escapismo. Na prática, a solidão pode ser percebida como uma espécie de campo de treino emocional. Ao invés de ser um estado passivo, ela se torna ativo quando começamos a observar nossos padrões internos, nossas resistências e nossas projeções. Muitas vezes, aquilo que sentimos como ausência nos revela justamente onde há potencial de crescimento. A solidão atua como catalisador para autoconhecimento profundo, permitindo que aspectos reprimidos se revelem e sejam integrados, transformando o vazio em espaço fértil de consciência. Além disso, é interessante observar que a solidão é frequentemente acompanhada de experiências sensoriais e intuitivas intensas. Muitas pessoas relatam perceber imagens, cores, sons internos ou pensamentos que emergem quando estão só e sem distrações externas. Jung interpretava essas manifestações como comunicações do inconsciente que só se tornam audíveis quando o ruído externo é minimizado. O silêncio não é ausência. É um canal que conecta a consciência ao que está além do ego, ao self, aos arquétipos e à totalidade da psique. Outro ponto relevante é a relação entre solidão e criatividade. Histórias de artistas, filósofos e místicos mostram que períodos prolongados de introspecção e isolamento frequentemente precedem insights profundos e criações significativas. Isso porque a solidão permite que a mente se liberte de padrões herdados, normas sociais e condicionamentos coletivos, abrindo espaço para experiências inéditas e originais. Jung via a criatividade como expressão direta da integração entre consciente e inconsciente, e a solidão como um terreno indispensável para essa integração. Quando a solidão é compreendida sob essa perspectiva, ela deixa de ser apenas um estado emocional negativo e se torna uma oportunidade estratégica de autodescoberta. Cada instante de desconforto interior contém sementes de transformação. A tarefa consiste em permanecer atento, registrar insights, refletir sobre imagens internas, sonhos e associações. Quanto mais profundo o engajamento com a própria psique, mais claro se torna o propósito de nossa jornada e a conexão com os arquétipos universais que moldam a existência humana. A solidão também revela padrões herdados do inconsciente coletivo. Muitos sentimentos de desconexão derivam de histórias familiares, traumas passados ou condicionamentos culturais que nos afastam do nosso centro. Reconhecer esses padrões permite começar a reverter projeções e integrar elementos esquecidos. Jung chamava esse processo de diferenciação do self, a capacidade de reconhecer quais aspectos de nós são autênticos e quais são reflexos de expectativas externas ou dinâmicas herdadas. Essa compreensão transforma a solidão em um guia que aponta para onde o trabalho interno é mais urgente. A percepção de vazio, quando abordada com consciência, pode se tornar também uma ferramenta de alinhamento espiritual. O vazio atua como indicador do que carece de atenção, oferecendo oportunidades para fortalecer a presença, a atenção plena e a conexão com dimensões sutis da psique.
Ao invés de buscar preenchimento externo, a prática envolve observar o que surge na interioridade, permitir que o inconsciente se revele e acolher sem julgamento os conteúdos internos. A solidão, nesse sentido, deixa de ser peso e passa a ser bússola. Há também um aspecto temporal na solidão. Aqueles que atravessam períodos prolongados de introspecção relatam uma percepção do tempo alterada. Horas se estendem e experiências interiores se aprofundam. Esse fenômeno é estudado em psicologia como uma ampliação da consciência subjetiva. Jung acreditava que tais estados são portas para o inconsciente coletivo e que a solidão, ao desacelerar o ritmo externo, cria condições para acessar camadas da psique que normalmente permanecem ocultas. É como abrir uma janela para dimensões internas esquecidas. A solidão persistente também fortalece a autonomia emocional. Ao aprender a tolerar a ausência de preenchimento externo, o indivíduo desenvolve resiliência e capacidade de autossustentação afetiva. Isso não significa afastamento das relações, mas independência do preenchimento externo como fonte primária de sentido. Jung via essa autonomia como passo essencial para a individuação, pois somente quem encontra satisfação dentro de si é capaz de estabelecer vínculos verdadeiros e equilibrados. Em paralelo, o diálogo com a sombra se intensifica nesse período. As partes rejeitadas, reprimidas ou negadas emergem com mais força, exigindo reconhecimento e integração. Cada emoção reprimida que surge na solidão é uma oportunidade de perceber padrões internos e reconciliar polaridades psíquicas. O processo é lento, por vezes desconfortável, mas necessário. A solidão, nesse contexto, se torna uma sala de treinamento para a integração da totalidade, onde o self emerge gradualmente, trazendo coesão e sentido à experiência interna. A percepção da solidão como guia também se reflete nos sonhos. Imagens de caminhos desérticos, rios silenciosos ou casas desconhecidas simbolizam o percurso interno. Jung interpretava tais imagens como expressões da psique que indicam pontos de bloqueio ou oportunidade de crescimento. Quem aprende a decodificar essas mensagens descobre que a solidão, longe de ser punição, oferece pistas para a reconciliação com aspectos esquecidos da alma. Cada sonho é um mapa que indica onde a consciência ainda não alcançou. Hoje você percorreu o território silencioso de sua própria psique, onde a solidão não era ausência, mas um espelho de partes suas esquecidas. Cada instante de desconforto, cada vazio sentido em meio à presença de outros, revelou agora a densidade de seu inconsciente e algo latente começou a pulsar dentro de você. Não mais um eco perdido, mas uma energia que respira, que observa, que chama por integração. E ainda falta uma última revelação, um presente oculto, a chave esquecida do inconsciente que aguarda ser tocada em sua essência mais íntima. Se essa jornada despertou algo em sua alma, escreva nos comentários. Eu encontro meu self na solidão que me habita e acolho minha sombra como guia. Que essas palavras sejam seu compromisso psicoespiritual, uma declaração silenciosa de coragem e abertura para a individuação. Apenas aqueles que se reconhecem nesse chamado percebem a densidade simbólica que habita cada sensação de isolamento e cada espaço vazio dentro de si. Se o que ouviu ressoou nas camadas mais profundas da sua consciência, talvez você seja um dos poucos capazes de caminhar consciente entre os mundos visíveis e invisíveis de sua psique. Se inscreva e permaneça nesse espaço de travessia interior, onde exploramos os arquétipos, os símbolos e os enigmas do inconsciente coletivo, permitindo que cada vídeo seja um portal, não apenas um conteúdo. Aqui, a inscrição não é uma formalidade, mas um pacto silencioso com sua própria jornada de autoconhecimento profundo. Que a sombra se incline e sussurre. Que o self conduza você através das espirais internas e que a solidão se revele como espaço sagrado de encontro consigo mesmo.
Que cada passo no escuro seja um convite a perceber que dentro do vazio mora a plenitude de sua própria alma, aguardando ser reconhecida, acolhida e integrada como parte do todo que você sempre foi. Agora, para você que permaneceu até aqui, quero oferecer um presente oculto, uma técnica simbólica de reconexão com o seu inconsciente chamada reflexo arquetípico da alma. Reserve 15 minutos em silêncio. Sente-se frente a um espelho ou uma superfície refletiva. Respire profundamente e permita que a imagem de si mesmo se transforme em símbolos, cores e formas que emergem de sua psique. Observe cada detalhe sem julgar. Em seguida, escreva 3 perguntas que surjam espontaneamente para essa imagem refletida. No dia seguinte, relendo suas perguntas, perceba as respostas que surgem em forma de símbolos ou insights. Essa prática ativa a comunicação direta entre o ego e o self, permitindo que a solidão, antes sentida como ausência, se transforme em guia, aliado e revelador de dimensões internas ainda não exploradas.